Olá, amigos telespectadores. O carnaval passou e muita gente se divertiu aí dentro do nosso estado. Outras pessoas aproveitaram para fazer um descanso, né? E estamos de volta com o nosso programa Saúde é Tudo. E hoje o assunto é ortopedia. Vamos falar aqui dos problemas de ortopedia, de principalmente coluna. E quem está conosco aqui hoje, o nosso convidado, é o Dr. Reginaldo Abdala Rosa, médico conceituado, ortopedista, especialista em coluna, e é um dos melhores médicos ortopedistas na área, hoje aqui no nosso estado de Tocantins. Dr. Reginaldo, uma alegria muito grande recebê-lo aqui hoje em nosso programa, e eu quero agradecê-lo por ter aceito o nosso convite. Boa noite a todos e a todas. É um prazer incomensurável estar aqui. O Naim é uma pessoa muito fantástica. Eu conheço desde a minha chegada aqui no estado de Tocantins, tanto ele quanto o irmão. E são pessoas do bem. Por isso eu não medi esforço para estar aqui com ele hoje, para a gente poder dividir um pouco da história nossa aqui dentro do Tocantins e o que a gente pode e o que pôde ser feito para a evolução da medicina aqui dentro. Doutor Reginaldo, como ele mesmo disse, né, somos amigos de longa data. Conheci o doutor Reginaldo na cidade de Araguaína, onde morei lá por 29 anos. E lá conheci o doutor Reginaldo e quando mudei para Palmas, coincidentemente, encontro o doutor Reginaldo aqui também na nossa cidade, para nossa alegria e felicidade. Doutor, o senhor sabe que eu sou fã do seu trabalho, né, e do seu trabalho e da sua trajetória profissional. Então eu queria assim, que o senhor falasse para os nossos telespectadores essa sua trajetória profissional no estado. Conta para a gente como começou essa vocação pela ortopedia. Olha, a vocação pela ortopedia, ela começa junto com a vocação pela medicina. E eu resolvi fazer medicina aos 14 anos de idade, foi a primeira escolha minha, e depois disso nunca mais eu mudei. E dali foi só trabalho e estudo para conseguir. Eu entrei na faculdade de medicina iniciando em Vassouras, estado do Rio de Janeiro. Lá eu fiquei por um ano, fiz uma prova de transferência e transferi para a PUC de Campinas, onde eu me formei e depois é onde eu fiz a minha residência de ortopedia. Na ocasião, a residência ela foi feita lá por escolha, porque já era minha casa, eu conhecia todos. A ortopedia eu resolvi fazer no 4º ano de faculdade, quando eu comecei a realizar a monitoria voluntária. Então, durante o 4º, 5º e o 6º ano de faculdade, no período livre que eu tinha, eu corria para o departamento de ortopedia para poder fazer monitoria voluntária. Tanto que quando eu passei em 7 residências, e quando eu resolvi ficar lá, o pessoal já todo ficou alegre, né? Porque não é um residente estranho, é alguém que já está aqui dentro da casa, sabe como funciona. E isso a gente acabou pagando um preço, porque uma hora você é um estudante de medicina do 6º ano, que dentro da faculdade é onde todo mundo quer estar. E depois, no mês seguinte, você é um residente, um R1, é aquele que não é nada. Mas aí depois vai para R2 e R3, né? R2, R3. Nesse período, como eu já conhecia tudo, o R2, o R3 largou o serviço inteirinho na minha mão. O lado bom é que em 3 meses eu emagreci 13 quilos. Maravilha, eu estou precisando de um serviço desse, viu, doutor? Estou precisando emagrecer esses 10, 13 quilos também. De lá eu comecei a faculdade e eu sempre quis vir para a região norte. Não me perguntem por quê, eu sempre quis. Tanto que durante a minha formação eu fiz alguns estágios voluntários, porque eu não sabia o que ia me esperar. Então eu não fiz só ortopedia. Eu fiz ortopedia, eu esforcei na clínica médica, eu fiz estágio voluntário, porque eu falei, se eu estou indo para a região norte, não adianta eu saber fazer uma cirurgia ortopédica e o paciente acabar tendo um insucesso por um outro problema que eu não soube ver. Então aí eu esforcei e fiz isso. Foi quando apareceu a história do concurso do Tocantins. E eu fiz a inscrição. Depois esse concurso ele foi suspenso durante um período e eu acabei vindo ao Tocantins porque eu ia começar com um contrato e depois, no dia que aparecesse o concurso, eu iniciaria.
Quando eu chego aqui, na noite que eu cheguei, no dia seguinte o concurso foi reativado. Aí já me disseram, não adianta contrato se daqui 3 meses, 4 meses tem um concurso. Eu acabei voltando, eu sou de Ribeirão Preto, acabei voltando para Ribeirão. Antes disso, eu saí de Palmas, Tocantins e fui até Cacoal, porque eu tinha uma proposta para trabalhar lá também. E eu falo que é coincidência da vida, cheguei lá, a grande maioria dos médicos que lá estavam, quando abriu a porta para me apresentar, eram todos colegas de turma. Ou seja, vários tinham a mesma visão. Só que eu peguei, nesse período, voltei para Ribeirão, morava em São Sebastião do Paraíso, que fica a 90 quilômetros de Ribeirão Preto. Fiquei lá 5 anos e comecei minha trajetória profissional lá. E de lá eu tive um convite, eu prestei o concurso, mas não chamou logo de imediato, e eu tive um convite para... Essa eu vou contar, é engraçada. Eu tinha acabado de chegar da Suíça. Eu fiz um estágio em Zurique. Eu fiquei 3 meses em Zurique e lá eu entrei como primeiro auxiliar em 121 cirurgias de coluna. Voltei, quando eu volto para Minas, lá eu não ia ter condição de exercer isso, e eu recebo uma proposta daquelas assim, olha, você vai montar um serviço de cirurgia e de ortopedia em Itaituba. Pará. Itaituba, sudoeste do Pará, uma cidade que eu aprendi muita coisa lá. E principalmente a gratidão, isso eu aprendi lá. Não que não soubesse, mas assim, a forma que quem está lá no sul é tudo diferente. É muito diferente. Itaituba, eu fui para conhecer o serviço, eu falei, a melhor forma de conhecer o serviço é trabalhando. Em 10 dias que eu fiquei lá, tínhamos 123 TFDs, que era para transferir paciente com algum problema ortopédico para Santarém. Eu chamei os 123 e desses 123 foi um só. Os outros 122 nós começamos a tratar lá. Aí eu voltei para Ribeirão Preto, depois de lá eu volto para Itaituba, onde eu fiquei 8 meses. No final de 2005, eles me chamam no concurso e, olha, você tem que dizer se vem ou não vem, porque agora já em 2006 já não vale mais o concurso. Eu saí de lá no 15 de dezembro, vim até Palmas, tomei posse, voltei para Itaituba e no dia 24 de dezembro de 2005 a minha mudança embarca lá. No Natal? No Natal. Embarcou e ela vem chegar aqui lá para o dia 5 de... Ela saiu dia janeiro. 5 de janeiro. Eu tomei posse, eu sou concursado para o HGP, tomei posse, comecei a trabalhar. No 3º dia, o secretário de saúde, que era na época, né? Era na época o finado Gismar, que acabou falecendo posteriormente, me chama e diz o seguinte, olha, Araguaína está fechada tem 15 dias, a ortopedia, por falta de profissional. E eu vou precisar de você lá. Da vez anterior que eu tinha estado aqui no estado, eu tive em Araguaína. Então eu já conheci o pessoal lá. Falei, não, posso ir sem problema nenhum. E fui para Araguaína e lá a gente acabou estruturando e montando o serviço de ortopedia do regional. E lá eu fiquei durante 4 anos e meio, mais ou menos. De 2006, que eu comecei dia 3 de janeiro de 2006, até 2010, alguma coisa assim. E nesse período eu conheci uma das pessoas mais fantásticas do estado de Tocantins, que fez muito pela saúde do estado de Tocantins, porém, ele não tinha meio termo. Ou ele agradava, você já até sabe quem é. Até faço, imagino. Ele agradava as pessoas, ou ele era malquisto. Chama-se Dr. Eduardo Novaes Medrado, uma das pessoas com maior visão de saúde pública que eu conheci. Tanto é que, na ocasião, ele tinha saído da Secretaria Estadual de Saúde e foi colocado ele voltou para Araguaína, só que ao mesmo tempo ele tinha um projeto que foi desenvolver os hospitais regionais do Pará. O projeto inclui Santarém, Marabá, Altamira, Redenção, Breves e o Metropolitano. E ele dizia para a gente, olha,
eu vou precisar de vocês para me ajudar no projeto. E nós continuamos tocando Araguaína, o Vocês serviço... iam para a Redenção também, não era isso? A Redenção foi na sequência. Aí nós tocávamos o serviço, a equipe de Araguaína era muito unida mesmo, e a gente assumiu o compromisso com o Dr. Medrado, dizendo que o que ele precisasse, a gente estaria a postos. E foi assim que o Medrado começou como diretor de Marabá, e a gente ficava Araguaína, corria para Marabá, Araguaína, corria para Marabá. E em Marabá eu tive a oportunidade de realizar as primeiras cirurgias de coluna lá de Marabá, com fixação, tratamento das fraturas, os acidentados, que antes eram transferidos de Marabá para Belém. A gente começou a tratar ali, tratava esses pacientes lá dentro. No término de um ano, nós recebemos um desafio maior ainda, que era montar Redenção. Para nós, como grupo, Redenção era uma cidade mais tranquila. Não que fosse menos serviço, mas era mais tranquila. Porque Marabá era muito violento, muito violento. E aí a gente acabou montando Redenção, o grupo está lá até hoje. Quando eu vim de Araguaína para Palmas, eu optei por não viajar mais, não sair mais. Chega uma hora que a gente tem que pensar que o dinheiro ele passa a custar mais do que vale. Os filhos entrando na pré-adolescência, e para tocar esse serviço todo, eu tinha mesmo de fazer 18 plantões. Eu praticamente ficava longe dos filhos. Eu ficava 2 semanas em Araguaína, uma no Pará, 2 em Araguaína, uma no Pará, e assim foi. Chegou o momento que falou, olha, preciso parar. E aonde eu optei por voltar para Palmas. E o que aconteceu? Palmas precisava de cirurgião de coluna. Eu dei entrada com os meus papéis pela Unimed, já tinha realizado vários cursos, sempre fui de Unimed, e quando eu coloquei, já entrei e comecei a trabalhar. Cheguei em casa, falei para a patroa mais uma vez, olha, isso foi em dezembro, prepare as coisas que em janeiro nós estamos mudando para Palmas. Aí você veio Vim embora para Palmas, esposa, com os filhos tudo. pra Não, Palmas. eu nunca ando sem eles. Para onde eu vou é sempre pensando na família. Tá certo. Mas, doutor, já me comunicaram aqui que nós vamos ter que dar uma paradinha para o nosso intervalo comercial. Diz que a empresa, a TV Araguaia, também tem que faturar, né, chefe? Então nós vamos para um pequeno intervalo comercial e voltamos daqui a pouco, já já. Não saiam daí, meus amigos telespectadores. Nos aguardem.